Linha embolando embaixo do tecido na máquina de costura. Você aí quer saber quais são os motivos possíveis aí consertos que você pode fazer antes mesmo de levar num técnico ou quem sabe levar para assistência técnica ou para alguém consertar? Então fique até o final do vídeo porque hoje eu vou listar todos os possíveis problemas que podem estar causando aí o embolamento embaixo do tecido da linha na sua máquina de costura reta doméstica, portátil, seja qual for o modelo, você vai conferir hoje. Mas não se esqueça ainda, se você não é inscrito ou inscrito no canal, clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para não perder vídeos como este, com dicas, passo a passo, soluções de problemas e também muitas dicas para ganhar dinheiro usando a sua máquina de costura, seja ela doméstica, portátil, industrial, qualquer modelo, tá bom? Então clique agora no botão inscreva-se e siga também no Instagram, Linha na Máquina, é o perfil aqui do canal, tá bom? Vamos lá. Recado dado, avisos aí de convites dados para você fazer parte desse canal que dá dicas sobre costura, como ganhar dinheiro e muito mais. Vamos lá. Muitas pessoas têm essa dúvida e já levam o seu equipamento, sua máquina, para o conserto, já acionam assistência técnica, garantia e muito mais. Antes disso, se a sua máquina, seu equipamento estiver em garantia, óbvio, você vai acionar a garantia antes de fazer qualquer tipo de ação você mesmo, tá? Se não tiver, o que você pode primeiro olhando? A gente vai aqui falar primeiro qual é o sintoma, né? Qual o sinal, né, que você vai notar desse embolamento. Você está costurando e do nada você nota que ficou pesado aqui a agulha, né? E do nada você vai ver que ela vai travar embaixo do tecido. Geralmente ela vai travar nessa posição, para baixo, e não vai conseguir subir, tá? No caso, se você estiver acionando o pedal, ela vai travar e vai ficar mais ou menos assim, ó, vai ficar assim nesse movimento, ó, travando. Esse é um dos primeiros sinais. O segundo sinal, que também é muito comum, é que ao fazer isso, você vai praticamente, ao continuar pisando no pedal acionador, vai acontecer o quê? A quebra da agulha. Sim, ela vai se quebrar. Por quê? Porque vai causar um embolamento ali embaixo e vai causar o quebramento da sua agulha. E isso é um perigo se você não estiver utilizando nenhuma proteção do lado de cada agulha. Pode danificar o seu equipamento, porque ela vai quebrar a agulha estando abaixada, justamente porque embola a linha na parte de baixo. E sem contar, claro, que a agulha, né, o outro pedaço que está ali na metade para baixo do tecido, vai se quebrar, né, vai se quebrar e vai cair dentro do seu equipamento. E isso pode ocasionar aí vários outros problemas dentro do interior da sua máquina, tá? E de acordo com o modelo, se for industrial, se for um modelo eletrônico, de acordo com o modelo, o conserto pode ser ainda mais caro do que simplesmente o que eu vou te alertar hoje, eu vou te dar as dicas, tá bom? Segundo, é que você vai levantar, né? Você vai ver que não está costurando, você vai, né, levantar ali o pezinho, vai levantar a sua agulha, ela vai estar simplesmente, ó, garrada. Não é o caso aqui que eu só estou dando exemplo, ela vai ficar garrada, ou você no máximo vai conseguir puxar ela assim com uma certa tensão, tá? Você, dependendo, vai conseguir puxar a agulha com uma certa tensão e vai tentar tirar o tecido, só que ele vai estar travado, justamente porque teve embolamento embaixo. Então vai meio que fazer uma bolinha de linha embaixo e isso vai travar o seu tecido. Na hora que você for tirar, você quase não vai conseguir. E quando você consegue puxar, os dois fios vão estar presos e vai estar um emaranhado enorme aqui embaixo. Tá bom, eu já sei, isso está acontecendo, a minha máquina está dando isso, o que eu posso fazer? Você não deu a dica ainda? Na verdade, são vários motivos, tá? Vou começar pelo mais simples, tá? Mas tem um aqui que é muito, mas muito comum, que muitas pessoas erram ao, né, ver esse problema aí acontecendo diariamente ou quase sempre. E envolve a linha também, então fique aí para você entender melhor. Mas o primeiro problema pode ser causado pela sua bobina, né, a sua canelinha aqui, tá? Nesse caso aqui, eu estou utilizando uma original dessa máquina, que é metálica, tá bom? Ah, mas e as bobinas de plástico? Nesse modelo de máquina, a bobina de plástico não foi tão bem assim, tá? Ela justamente ocasionou esse embolamento. Então, um dos motivos pode sim ser a bobina dentro aqui do acessório, né, da caixa de bobina, que pode estar dando um certo problema.
E esse problema, muitas das vezes, pode estar sendo devido ao desgaste, tá? Ali embaixo, ó, tá vendo? Onde fica ali. Gente, essas bolinhas são aqui da prateleira, né? Que tá, ela é meio antiga, então tá caindo essas bolinhas assim, tá? Então, voltando, né? Ali na caixa de bobina, igual você tá vendo, pode justamente ocasionar uma certa fricção maior ou desgaste maior. Aqui no caso nem poderia deixar essas bolinhas aqui de madeira, né, igual eu falei, cupim, aqui, porque isso já daria desgaste. E com a bobina de plástico, ela desgasta mais, e isso pode ocasionar um desgaste mais elevado nessa caixa de bobina, o que pode justamente ocasionar em embolamento da linha. Né, na hora que a linha vai lá, ela embola ali naquela parte ali, que não tem como eu mostrar agora, né, bem lá no fundinho aqui, né, e isso pode sim ocasionar, porque a bobina vai dar uma travada, porque tá desgasto, né? Ou melhor, tá desgastado, né? Desgastou, né? A caixa de bobina. E isso muitas vezes é justamente por bobinas de plástico. Bobinas de plástico como essa aqui, ó. Essa bobina de plástico. Você vai me perguntar, mas por que que pode estar dando, sendo que a de metal é pior? Não, não é. Essa aqui, ela vem com certas rebarbas, tá? Ela vem com algumas falhas de fabricação. Já a de metal, não. Ela é bem desenhada, ela é bem feita. E por você estar comprando uma genérica, ela pode vir com pedaços, sobras, e isso pode dar desgaste e acabar com a sua caixa de bobina. Então, cuidado, pode ser aqui na caixa de bobina, né, na sua bobina, ou na caixa de bobina, tá? Então, dá uma olhada, vê se não tem nada aqui, vê se não está muito gasto, vê se não está rachado, quebrado, algum outro tipo de defeito. Você pode dar uma olhada nisso e, dependendo se for isso, até mesmo pode ser defeito na sua própria bobininha, né, na sua própria canelinha, e você pode simplesmente trocá-la por outra. Eu, geralmente, uso mais a de metal, que é a que mais dá certo, pelo menos nesse modelo de máquina aqui, ó, né? Que é uma portátil, doméstica portátil, bem pequenininha, bem fácil, tá? Segundo motivo que pode estar ocasionando aí no embolamento da linha na parte de baixo do tecido. Você sabe me dizer? Simples, pode estar ligado aqui, ó. Ainda tem um outro motivo, mais dois motivos que você vai entender melhor. Aqui pode estar também esse registro aqui, essa rodinha, né? Você consegue mexer na tensão da linha, ou seja, nessa tensão, você vai controlar o quanto vai de tensão no fio do tecido, tá? E isso pode também estar ocasionando esse embolamento, digamos assim, na parte de baixo do tecido. Por quê? Porque se aqui estiver muito tensionado, de acordo com o tecido que você estiver usando, e principalmente de acordo com a linha que você estiver usando na parte de baixo, a velocidade, digamos assim, de um para outro pode não estar correto. Então, isso sem dúvidas vai ocasionar o embolamento. Então, dá uma olhada, faz o teste antes, testa várias vezes em um pedaço de tecido, vai mudando aqui a tensão de acordo com o tecido que você for usar e de acordo com a linha que você também for usar, tá bom? Segundo, ou melhor, terceiro aí, pode ser o quê? Pode estar ligado também, tá? Igual eu falei antes, ao tipo de tecido que você está usando. Sim, ao tipo de tecido que você está usando. Mas por quê? Porque, igual eu falei antes, a linha também vai influenciar muito, tá? Ou melhor, a agulha, né? E o tecido, ele vai, de acordo com o tecido, você tem que mudar a agulha, tem que mudar o fio e por aí vai. Isso é regra básica, dependendo do tipo de costura que você vai fazer. Porém, genericamente falando, se você utilizar um fio que é mais, digamos, elástico ou mais tenso, por tipo de tecido que você estiver usando, pode ser que ao entrar a agulha, o tecido vá lá até lá embaixo e não consiga fazer a pescagem para a passagem do fio de baixo. E nisso vai gerando uma fila e essa fila vai aumentando e vai ficando a linha toda embaixo. Então, tecidos mais flexíveis ou mais tensos, mais firmes, por exemplo, né? Você tem que olhar e tomar cuidado. Se é um tecido mais firme, vê aqui também a tensão, vê o fio, a linha se está certo, vê isso tudo. Quarto motivo pode ser também aqui no lançadorzinho, tá? Nesse bracinho aqui, lançador da sua máquina. Se ele também tiver com problema, ele pode não lançar a linha de cima, que pode acarretar no embolamento da de baixo, tá? Esse é o quarto. Quinto, você olha aí se está passadinho corretamente a sua linha em todo o caminho que tem que ser passado, tá? Dá uma olhada, vê se está passando corretamente essa linha. Tá passando? Então tá.
não está passando correto ou está fora aqui, por exemplo, assim, então dá uma olhada por que está dando essa falha. Se você está usando uma linha, digamos assim, um fio, que talvez seja diferente do que você quer usar, do que você usa geralmente, ou a tensão está diferente, o ponto está diferente para aquela tensão, o tipo de tecido está diferente, dá uma olhada. E sexto motivo, justamente, que você está usando pode ser uma linha, né? Tipo um poliéster, uma linha assim que não tem uma elasticidade, perdão, de acordo com o que você precisa, ou tem muita firmeza. E isso lá na parte de baixo, principalmente para tecidos elásticos, muitas vezes você tem que usar um fio mais elástico na parte de baixo. E, claro, para o tipo de costura que você estiver usando, também esse fio vai ter que ser diferenciado. Então, a linha também pode ser um dos motivos principais. Mas, em número 1, a primeira, sem dúvidas, é 90% da culpada dos motivos de estar causando embolamento. A canelinha. Sim, gente, a bobina, ela é disparado aí o problema mais comum que vai dar embolamento. Aqui comigo, pelo menos praticamente 90% das vezes, a bobina é que causa embolamento aqui. Justamente porque eu falei, eu prefiro usar nessa máquina a canelinha, né, bobina, de metal, porque é a original dessa máquina. Essa aqui não deu muito certo, ela dá muita falha, ela dá embolamento e geralmente pode estar associado a isso, tá? Então dá uma olhada antes de você mandar para uma vistoria técnica, tá bom? Ou até mesmo para você mandar para acionar a sua garantia, caso seu aparelho, né, sua máquina esteja em garantia ainda ativa, tá bom? Outra dica bem importante para você: faça antes, verifique aí se a sua máquina está com a original ou com a genérica, tá bom? Porque mesmo a metálica genérica pode ocasionar esse tipo de problema, porque, igual eu falei, ela é genérica, não é feita especificamente para o modelo da sua máquina. E dá uma olhada na caixa de bobina sempre que possível. Faz uma vistoria, vê se não tem nada que caiu, nenhum fio, nada. Vê se está passando corretamente a linha, tá bom? Então, gente, a dica de hoje era basicamente essa. Fazendo isso, sem dúvidas, a linha vai parar de embolar. Faz a troca, vê aí, né, a troca da bobina, vê o fio se está correto, vê a tensão dos pontos. Então, dá uma olhada. Se você conseguisse resolver aí, comenta aqui que eu quero saber também, tá bom? E assim você vai até mesmo, caso tenha resolvido, achar aí uma solução, manda aqui nos comentários, quem sabe você pode até ajudar outras pessoas com sua opinião, com seu modelo de máquina específico, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça, clique no botão inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho para novidades e vídeos novos do canal em primeira mão e, claro, já siga no Instagram, Linha na Máquina, e também o canal aqui nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, ficamos todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, abraços e tchau!